Nesse vídeo eu apresentarei alguns COIs que há na plataforma da XP, que até alguns eu aplico na minha pessoa física, para mostrar que não se trata de nenhum bicho de 7 cabeças. Se você odeia COI, eu tenho um certo preconceito por esse tipo de investimento, antes de sair comentando aqui, xingando, recomendo que veja esse outro vídeo aqui e depois volte para cá, beleza? Nos COIs, na plataforma da XP, você vai ver que você consegue fazer algumas segmentações. Há COIs atrelados a ativos aqui do Brasil, como ações, índices, como também atrelados a ativos do exterior. Ou seja, você consegue aplicar em ativos fora do país sem precisar ter uma conta no exterior, que tem todo um trabalho, burocracia, etc. E hoje eu vou apresentar algum deles, na verdade são 5. O primeiro é o Morgan Stanley Global Opportunity. Só para contextualizar, o Morgan Stanley é um dos maiores bancos do mundo, mais de 90 anos de história, presente em mais de 42 países. Possui mais de 480 bilhões de dólares sob gestão e nesse fundo específico, o Global Opportunity, tem mais de 6 bilhões. Se trata de um fundo de ações global. É composto por cerca de 30 a 50 ações globais, como Amazon, Google, Facebook, Mastercard, entre outras. É um fundo bastante conhecido e renomado de ações de nível mundial e tem a nota máxima da Morningstar de 5 estrelas, que é uma empresa que classifica os fundos de acordo com os resultados que eles têm, que é a parte quantitativa, como também a parte qualitativa de saber quem são os gestores e tudo mais. Veja a rentabilidade desse fundo comparado com o MSCI, que é o principal índice de ações globais. É tipo o Ibovespa, que ao invés de pegar as maiores e mais negociadas ações do Brasil, pega do mundo inteiro. Daí você pode investir nesse COI, garantindo uma taxa mínima nesse período, mas a alta e limitada desse fundo. Ponto de atenção, o COI não terá o retorno exato desse fundo, e sim o retorno de um índice que foi desenvolvido para a emissão deste COI, em que o ativo subjacente é este fundo. Mais para frente eu explico com mais detalhes, daqui a uns 6 minutos mais ou menos, mas saiba que o retorno não será idêntico ao fundo apresentado, haverá uma diferença. E isso vale para os próximos COIs que apresentarei também. Ou sim essa taxa mínima de rentabilidade, apenas com capital protegido e com alavancagem, ou seja, multiplicar o resultado por X vezes. E esse COI tem um prazo de 3 ou 5 anos. Claro que quanto maior o prazo, maior vai ser a taxa mínima de rentabilidade garantida ou alavancagem. No backtest de 3 anos, ou seja, se a gente tivesse iniciado esse COI 3 anos atrás e tivesse encerrado nos dias de hoje, o resultado seria o seguinte. O retorno anualizado seria em torno de 12,3%, no período de 3 anos cerca de 41,7% e com a taxa fixa de 5% seria em torno de 46,7%, representando cerca de 136,3% do CDI. Apenas lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Sobre esse COI com alavancagem, acabei de acessar o site da XP e vi que nesse mês, pelo menos, não está disponível. Quem sabe no futuro, mas é algo que a gente não pode prometer. Esse COI Global Opportunity também tem a versão retorno excedente. E aqui você não ganha o retorno absoluto do fundo, e sim o excedente. A diferença de ganho que ele tiver com o principal benchmarking dele, que é o MSCI que eu falei anteriormente, o principal índice de ações globais. Por exemplo, se o Global Opportunity, que tem uma gestão ativa, render 20% no período, e o índice, o benchmarking, o MSCI, render apenas 15%, o investidor ganha essa diferença do 20 menos 15, 5 com uma alavancagem. Multiplica esse resultado por 1,5 no COI de 3 anos e por 2,6 no COI de 5 anos. Esse COI, se der uma crise mundial, todas as ações despencarem, ele também pode ganhar dinheiro. Se o índice MSCI cai 50%, mas o fundo Global Opportunity cai apenas 40%, o retorno excedente foi de 10%. E essa diferença é multiplicada pela alavancagem. Diferente do caso anterior, que está acompanhando o fundo em si, e se despencar e ficar negativo, provavelmente o investidor só vai receber o capital protegido ou a taxa mínima contratada se for aquele mais conservador. Ou seja, esse COI de retorno excedente, o investidor pode ganhar tanto na alta das ações globais quanto na baixa. Fazendo o backtest de 3 anos, o retorno anualizado dessa diferença seria em torno de 8,1%, que no período de 3 anos daria em torno de 26,2%. Com a alavancagem de 1,5%, o retorno final seria em torno de 39,4%, cerca de 124% do CDI. De novo, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Pode ser que esse resultado seja tanto a mais quanto a menos. O terceiro COI é do Credit Suisse Saúde Digital. Outro banco gigantesco, AAA, nota máxima de crédito
que nem o do Morgan Stanley, tem mais de 410 bilhões de dólares sob gestão e nesse fundo em particular tem cerca de 1,7 bilhão de dólares. E esse fundo investe em empresas que utilizam a tecnologia para revolucionar a saúde humana. Cada vez mais, os avanços da tecnologia transformam aspectos do setor da saúde. Inovações como aquele robozinho Da Vinci que o médico consegue operar em qualquer lugar do mundo. O mercado de saúde é um dos mais promissores. As despesas com saúde crescem muito além da economia global e devem continuar aumentando, intensificadas pelas mudanças demográficas. Estamos vivendo cada vez mais, isso é um fato. Então esse fundo busca empresas que buscam aproveitar essas oportunidades através da tecnologia. O retorno anualizado desse fundo desde seu início deu em torno de 14,8%. Só neste ano de 2019 já rendeu em torno de 18,2%. Mas é um fundo de alta volatilidade, de 28%, ou seja, tem muitos sobes e desces. Típico de um fundo que investe nessas empresas menores que estão revolucionando o mercado. Este COI está disponível na XP em duas versões. Um no prazo menor de 5 anos, com uma taxa mínima de 16% de rentabilidade mais alta do fundo, e também no prazo de 7 anos, em que a taxa mínima é de 35% mais alta. O próximo COI é o Picket Digital. A Picket é uma gestora independente focada em investir em negócios digitais. Possui mais de 190 bilhões de dólares sob gestão e estão espalhados em 15 escritórios no mundo inteiro. Este fundo foca em empresas globais, cerca de 50 a 80, que têm produtos e serviços digitais que tenham no mínimo exposição a 20% à internet. Bem parecido com o do Credit Suisse, que busca empresas inovadoras e disruptivas, aqui o foco não é apenas no setor da saúde, o leque é bem maior. Hoje, só para vocês terem uma ideia, as maiores posições desse fundo estão no PayPal, Google, Salesforce, Naspers, entre outros. Busca investir nas principais tendências disruptivas e inovadoras, como economia compartilhada, armazenamento na nuvem, Big Data, inteligência artificial, entre outros. O retorno anualizado desse índice do COI que acompanha esse fundo foi de cerca de 9,23%. Isso nos últimos 5 anos. Do início do ano para cá, deu em torno de 4,67%. Esse COI também tem de 5 e 7 anos. No de 5, taxa fixa de 14% mais alta e no de 7 anos, taxa fixa de 37% mais alta. Bom, antes de encerrar, vou passar algumas ressalvas importantes sobre os COIs. Os COIs citados estão atrelados a um índice, que é composto pelo fundo, pelo ativo, pela operação em si. E esses índices possuem um controle de volatilidade, que varia de operação para operação e é o que torna viável realizar esse COI. Em outras palavras, o retorno do COI será o retorno desse índice. Ele vai acompanhar o seu ativo subjacente, seja o fundo, seja a operação no short, seja o que for, mas não será idêntico, ok? Muita gente confunde esse ponto. Veja o exemplo do Global Opportunity, o retorno do fundo e o retorno desse índice que o COI está atrelado. Veja também a diferença do retorno do fundo do Credit Suisse Saúde Digital com o retorno do índice elaborado para que a emissão do COI fosse possível com controle de volatilidade. Veja que existe um gap de retorno, não é idêntico, tá? O quanto que vai ser essa diferença é difícil prever, porque depende muito da volatilidade que esses ativos subjacentes vão ter no futuro. Bom, é isso sobre os COIs atrelados aos ativos aqui do Brasil. Eu tenho algumas ressalvas para fazer também. Analise se você consegue investir diretamente nesses ativos sem precisar usar a estrutura do COI. Isso porque tem todo o custo envolvido que eu falei anteriormente, inclusive no vídeo anterior eu detalho mais sobre isso. Outro ponto é sobre o capital protegido. Tem muita gente querendo ingressar na renda variável, mas está com medo de perder dinheiro, acaba optando pelo COI, mas saiba que tem um custo. Por exemplo, será que ao invés de você aplicar 50 mil num COI, que você está pensando que vai acompanhar o Ibovespa e tudo mais, pegar esses 50 mil, pegar uma partezinha, sei lá, só 10 mil ou 20 mil, aplicar de fato no Ibovespa, uma vez que você vai estar pagando menos taxas, vai ter custos menores e, é claro, como é um percentual menor da sua carteira como um todo, talvez a queda que você está com tanto medo não afete tanto assim o resultado como um todo. Esse é um ponto que você deve levar em consideração para ver se realmente vale o COI ou investir diretamente caso seja possível, tá? Tem alguns COIs até no Brasil, inclusive tem na XP, que é difícil você fazer sozinho, aí tem que fazer através de COI mesmo. Mas o que vocês conseguem fazer diretamente vale essa reflexão. Bom, é isso, todos os COIs que eu comentei hoje. Você tem mais informações no site da XP, converse com o assessor, tire suas dúvidas e assim tome a sua melhor decisão nos seus investimentos. E se você ainda não viu o vídeo anterior sobre COI, recomendo que você assista, é um vídeo super curto, bem objetivo. Qualquer coisa, só me falar. Valeu, até mais. Esse vídeo não se trata de nenhuma recomendação ou indicação de investimento. Os investimentos citados foram apenas para tornar a explicação mais clara possível. Persistirem os sintomas, Seu assessor de investimento deverá ser consultado.